Fala galera vascaína, amo o Vasco TV de volta e eu trago para vocês as últimas novidades do Vascão, galera. Pois é, ontem foi ruim demais, né? Perdemos para o nosso rival, aí terminou o jogo, o Luxemburgo deu uma entrevista, aí falou um negócio que a torcida não gostou e hoje ele veio de novo, deu uma entrevista coletiva para explicar o que ele tinha falado. Quero trazer para vocês os dois trechos, tá? O de ontem e o de hoje, e abrir o olho do torcedor vascaíno para a gente não cair nessa, não alimentar essas besteiras e deixar o Luxa e o time de futebol ficarem focados em fugir do rebaixamento. Galera, eu vou trazer também uma questão aí de um jogador da base que está sendo negociado para um time de São Paulo e vou falar sobre a gestão Salgado. Agora virou vidraça, meu irmão. Virou gestão, né? Tomou posse. A gente não sabe ainda o que pode acontecer na justiça, mas o Salgado tomou posse, é o presidente do Vasco hoje, prometeu um monte de coisa e precisa cumprir. Vou trazer minhas críticas aí depois da vinheta. Pessoal, aquele esqueminha de sempre, é novo no canal? Se inscreve aí no canal da Amo Vasco TV, aciona o sininho para receber notificação de novos vídeos. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Vamos fazer a Amo Vasco TV viajar aí Brasil inteiro, mundo inteiro, né? Com o pessoal acompanhando o nosso conteúdo. Meu irmão, não esquece, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo sobre o nosso sorteio. Sorteio de uma camisa oficial do Vasco, tá lá no Instagram, Amo Vasco TV. Você vai entrar, vai procurar o post lá do sorteio, vai seguir as regras e concorrer a uma camisa oficial do Vasco. Meu irmão, você vai escolher a branca, a preta, de goleiro e vai receber na sua casa com frete pago para todo o Brasil pela Amo Vasco. Não dá mole não, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Cara, queria falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, o desastroso jogo de ontem e essas entrevistas aí do Luxemburgo, né? Primeiro, achei que o Luxemburgo vacilou em trocar o Tales pelo Peck. A torcida queria muito isso, a gente até fez uma pesquisa lá no Instagram da Amo Vasco TV, fez uma pesquisa no Twitter da Amo Vasco e a galera queria que o Tales saísse e entrasse o Peck. Achei que o Luxemburgo não fosse dar bola para isso, dar bola para opinião, né, da galera em rede social e tal, mas ele trocou. O Peck vinha entrando bem nas partidas no segundo tempo, o Tales não joga, o Tales oscila muito, né? Joga bem uma partida, joga mal outra, então o Luxemburgo sacou o Tales do time e colocou o Peck. Só que, galera, ele não rendeu, né? O Vasco não teve a bola, o Vasco foi muito mal no primeiro tempo, só se defendeu. E o Peck se resumiu a quê? A ficar marcando a ponta direita do Flamengo. Então, obviamente, ele ia cansar, né? Então, eu entendo o seguinte, e aí acabou que o Luxemburgo trocou ele, e no segundo tempo a gente nem teve aquele jogador que vinha tendo nos outros jogos, né? Entrando no segundo tempo, aquela correria para cima do adversário. Inclusive, o Vasco até melhorou no segundo tempo, mas não pôde mais contar com o Peck, que já estava cansado e o Luxemburgo substituiu ele no segundo tempo. Então achei que o Luxemburgo vacilou nessa troca do Tales pelo Peck no time titular. E aí, outra coisa que eu não gostei de ontem do jogo, né, do Luxemburgo, foi as mexidas que ele fez no segundo tempo. Ele precisava tirar o Léo Matos, que já tinha cartão amarelo, né? Fez aquele pênalti ridículo, foi um idiota. Pô, época de VAR, o cara vai e me empurra o outro dentro da área, óbvio que o juiz ia marcar pênalti. Então eu achei que tinha mesmo que tirar o Léo Matos, mas eu colocaria o Caio Tenório. Porque o Caio Tenório tem velocidade, sai bem pro ataque, né? E não vacila tanto na defesa igual o Pikachu vacila. O Luxemburgo tirou o Léo Matos, colocou mais um meio de campo, né? Entrou o Juninho e recuou o Pikachu para a lateral. A gente sabe que o Pikachu não é bom defensivamente, né? Não é bom de lateral. Então a gente correu risco, né? O Luxemburgo correu risco. Ainda bem que não saiu nenhuma jogada ali pela lateral direita do Vasco,
mas era um risco que eu não correria. Outra coisa, galera, que eu queria falar com vocês é que eu não gostei da saída do Benítez, né? Eu não tiraria o Benítez. O Benítez é o único meia de armação que o Vasco tem, né? E aí o Luxemburgo tirou ele no primeiro tempo. Segundo tempo a gente ficou sem meia de armação. Ficou só ali botou o Carlinhos, né? E o Carlinhos, né, não é tão efetivo nas jogadas de armação, meio campo para o ataque. Eu tiraria o Léo Gil. Léo Gil estava morto. Entrou segundo tempo já morto. Léo Gil, sim, poderia ter saído para entrar outro jogador e o Benítez continuar em campo. Então são as minhas críticas aí ao Lucha no jogo de ontem. Tanto na escalação, né, colocando o Peck no lugar do Tales, quanto nas mexidas aí do segundo tempo, com relação a não colocar o Caio Tenório e com relação a não tirar o Léo Gil, tirar sim o Benítez. Não gostei, não concordei. Galera, aí entrando aí no assunto da coletiva do Luxemburgo. O Luxemburgo, ontem terminou o jogo, ele deu uma declaração, falou que, na verdade, o que ele queria dizer? Porque lançaram na imprensa, aí a gente lê, né, ao invés de ver ele falando, e fica mais pesado, né, as palavras ficam mais pesadas. Mas ele não falou nada demais. Eu vou até rodar o vídeo aí com vocês. Foram dois tempos distintos, né? Nós jogamos muito mal no primeiro tempo, jogamos melhor no segundo tempo, mas jogando como uma grande equipe. Às vezes as pessoas não querem reconhecer o adversário. O adversário é o Flamengo, que é o segundo colocado da competição, com jogadores de alto nível, e jogaram uma partida muito boa. E nós não jogamos o segundo tempo como tínhamos que jogar, mudamos a equipe para o segundo tempo, melhoramos dentro do jogo e tomamos um gol quando nós estávamos ali equilibrando o jogo, tomamos o segundo gol. E jogar contra o Fortaleza é um confronto direto, temos que nos preparar muito bem para esse jogo. Esse jogo do Flamengo é daquele jogo que você descarta, porque não é a nossa competição. Claro que nós queríamos ganhar pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico Flamengo e Vasco, mas o Flamengo está brigando por outro patamar, por uma conquista de campeonato. Nosso jogo é o jogo que nós temos aí contra o Fortaleza, em casa, o próprio Inter em casa. Então nós temos que saber que faltam 4 jogos, o Fortaleza ganhou, o Bahia ficou parado, né? E tem o Sport ainda que vai jogar na sexta-feira contra o Botafogo. Nós sabemos que a nossa competição é uma outra competição e estamos dentro dela. Viram aí? O que ele quis dizer com isso? É que o Flamengo está brigando pelo título e o Vasco briga lá embaixo. Ele não quis desmerecer o Vasco. Ele só usou uma palavra errada, né? Que falou outro patamar, e foi a mesma palavra que o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, usou no ano passado para menosprezar o Vasco, né? Ele só usou a palavra errada, mas a gente vendo o vídeo aí entende o que ele quer dizer, né? Na verdade ele queria falar o seguinte: vamos esquecer esse clássico, né? Era difícil mesmo ganhar dos caras, os caras têm um elenco e um time melhor que o nosso, né? E vamos pensar agora na frente. Os caras estão brigando pelo título e a gente para sair do Z4. Vamos esquecer isso e pensar lá na frente, que a gente tem que focar em sair desse Z4, terminar o campeonato na Série A. Foi isso que ele quis dizer. E aí, como a imprensa passou isso meio arranhado, a torcida não gostou, começou a reclamar, tinha gente falando, foi o coração rubro-negro do Luxemburgo. Galera, não foi nada disso. Por isso que ele veio hoje e deu essa entrevista coletiva aí, olha. Eu queria falar uma coisa que ontem, acho que foi uma pergunta ou 2 perguntas, não me recordo se foi isso, 2 perguntas, e eu falei uma coisa que aí na rede social, né, que disparou, né? A grandeza do Vasco é igual a do Flamengo. O Vasco é grande demais. Essa Cruz de Malta pesa muito, é um clube grande, de tradição, é um clube centenário, é um clube de grandes conquistas, como o Flamengo já teve, tá?
E o que eu quis falar ontem é que esse jogo, Flamengo e Vasco, a rivalidade por si só já está presente no contexto. Então você não tem que ter uma motivação maior, porque a motivação já está em ser jogo Flamengo e Vasco, Vasco, Flamengo e Vasco. O que eu quis falar é que o patamar que o Flamengo está disputando hoje é o título, ele é segundo colocado, está disputando com o Inter o título do Campeonato Brasileiro. E o nosso, nós estamos disputando aqui embaixo um campeonato diferente. Foi isso que eu quis falar para o torcedor, não falei nada de colocando o Flamengo num nível superior. Momentaneamente, o Flamengo está no nível superior disputando o título com o Internacional. Mas isso não denigre a imagem do Vasco da Gama como um time grande, um time de tanta tradição, um clube tão pesado como o do Flamengo, na sua história. Ele explicou, né? Ele explicou, até falou em questão de rede social e tal, e eu quero falar, Lucha, esquece esse negócio de rede social, meu irmão. Esquece esse negócio de rede social. Embora tenha sido muito importante ele vir até a gente para dar esse recado, para explicar a situação, botar o pingo no i aí, né? E para acabar com qualquer tipo de blá blá blá, né? Mimimi da torcida, porque o Lucha quer, galera, é foco total. Ele não quer deixar o time e a comissão técnica perderem o foco, que é sair desse Z4, terminar o campeonato fora do Z4. Então não caiam nessa de ficar aí criticando porque falou isso, que aquilo. Galera, vamos deixar o Lucha trabalhar, vamos deixar os jogadores trabalharem para a gente sair desse Z4. Pelo amor de Deus, hein? E outra coisa que eu queria destacar aqui é que ninguém do Vasco veio botar cara. Ontem a gente perdeu pro maior rival, perdeu jogando mal, a gente saiu com aquele sentimento de, pô, o Vasco diminuiu de tamanho, foi muito ruim. Então precisava alguém da diretoria vir botar a cara, meu irmão. Chegar a botar a cara, para explicar até a gestão nova, né? Explicar o que está acontecendo, quais são os próximos passos para o Vasco melhorar, para o Vasco subir de patamar, né? Se colocar no patamar que sempre foi do Vasco, que é lá em cima, que é no topo, brigando por título. Então eu senti muita falta de alguém da diretoria atual vir a público, falar alguma coisa com o torcedor, né? Dar uma explicação, comunicar, né? E até o Caveira falou isso no vídeo dele, é importante essa comunicação. Galera, sabe por que o Leven foi fenômeno na eleição? Porque ele comunica bem. Ele começou a comunicar bem os projetos dele e tal. A galera da internet ficou louca pelo cara. Então a galera que tá entrando no Vasco aí, é importante ter isso na cabeça. Tem que comunicar bem, galera. A gente tem que saber o que está acontecendo aí dentro do Vasco. Para até entender, né? Ah, tá acontecendo isso por causa daquilo e tal. A gente precisa de explicação. E aí o Lucha já chegou na imprensa hoje, botou a cara, deu explicação, matou no peito, né? Falou, a diretoria não fez, eu vou fazer. Matou no peito, deu explicação, porque ele quer o time focado, porque ele quer a torcida do lado dele. Então é o seguinte, mais um ponto a favor do Lucha, mais um ponto a favor dele, e ele falou até outras coisas importantes aí, né? Ele falou que para o Vasco voltar a ficar lá em cima, tem que ter time competitivo, meu irmão. Tem que trazer jogador bom. Não é pensar agora em diminuir conta, não. Até espetando um pouco a diretoria, né? Ele falou que não quer esse negócio de diminuir conta, é furada. Tem que trazer um time competitivo, porque o time competitivo acaba se pagando. Traz torcedor para o estádio, traz sócio torcedor, e é isso que o Vasco precisa. Então gostei da posição do Lucha, tá? Sei que ele vai cobrar da diretoria. Acabou o campeonato, o Vasco continua na Série A, ele vai cobrar um time competitivo. E isso é legal no Lucha. Outra coisa legal é ele ter vindo até a gente, botado a cara, né? E explicado o que ele queria falar, que não era nada disso, na verdade era aquilo, pra gente deixar ele trabalhar e manter o foco. E eu tenho certeza que o Vasco vai sair dessa situação. Agora uma notícia rapidinha aqui, galera. Tem um time de São Paulo, a Ponte Preta, tá de olho no nosso atacante, o Thiago Reis, de 21 anos. A gente até comentou que o Vasco
colocaria ele em empréstimo, né, ou uma negociação definitiva, né, alguns vídeos atrás, né, eu comentei com vocês, né, alguns jogadores que o Vasco estava analisando de emprestar para outros clubes, para ganhar experiência em outros clubes, né? O Thiago Reis, que é da base do Vasco, teve uma boa participação aí na Copa São Paulo de Juniores em 2019, onde o Vasco foi até a final contra o São Paulo. Então a Ponte Preta está de olho aí, está interessada em contratar o atacante e ele deve parar lá na Ponte Preta de Campinas. Vamos aguardar aí a negociação, mas deve ser concluída e o Vasco vai emprestar esse jogador. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, sobre a gestão Salgado. Está começando agora, beleza, mas é o seguinte, meu irmão, ninguém pediu para o Salgado ser presidente do Vasco. Ele que botou a cara, querendo ser presidente, e agora, até decisão da justiça, ele é o presidente do Vasco, ele tomou posse. E aí veio uma notícia hoje falando que a apresentação do plano de 100 dias, eu até comentei isso com vocês também, em alguns vídeos para trás, sobre o plano de 100 dias da gestão Salgado. Quais eram eu comentei alguns projetos que estavam nesse plano de 100 dias, né? E aí o Salgado pegou Covid. E aí tá em casa, né, em quarentena, óbvio. E aí adiaram essa apresentação do plano de 100 dias para a semana que vem, porque o Salgado está em quarentena em casa. Só que, galera, ele está em quarentena, mas ele está assintomático. Esse é número 1. Número 2, hoje ele já veio falar que já testou negativo para Covid, então ele pode voltar já a exercer sua função normal no Vasco. E número 3, aí ele falou que ele volta na segunda-feira. Só que é o seguinte, o Vasco tem pressa, meu amigo. Ninguém pediu para você ser presidente do Vasco, não. Apresenta esse programa aí, o plano de 100 dias, amanhã. Amanhã é sábado, irmão. O Vasco tem pressa. Reúne a galera, reúne online. Reúne online, Salgado. Não pode eleição online? Não pode? Então pode reunião da gestão online, meu amigo. Para que adiar para segunda? Apresenta logo esse plano aí, bota para rodar, parceiro. Vasco tem pressa. Senti falta demais de alguém da diretoria botar a cara, ou ontem, depois do jogo, ou hoje, dar explicação para a torcida. O que é que está sendo feito? O que é que vai ser feito? Né? O Vasco está numa situação, meu irmão, mais uma vez aí, brigando para não cair. Tudo bem, muita culpa do Campelo, né? E do Zé do Táxi, que montaram esse elenco horroroso, com só um primeiro volante, que é o Bruno Gomes, com só um meia de armação, que é o Benítez, um elenco todo desequilibrado, né? Uma gestão horrorosa que o Campelo fez, né? E durante muito tempo não tinha nem o Zé do Táxi. O Campelo foi o VP de futebol. Mas agora o Salgado assumiu, meu irmão. E tem que ter soluções. Entendeu? Tem que apresentar soluções, parceiro. Não adianta mais vir. Até o Lucha bateu nessa tecla de novo para acordar vocês. Não adianta só vir pro Vasco esse negocinho de diminuir conta. Os estudos de finanças do futebol já falam, o Vasco já gasta pouco. O Vasco precisa trazer mais receita para poder gastar mais. Gastar a nível de Vasco. Ter um time competitivo a nível de Vasco. Então a cobrança, meu irmão, agora, Salgado, você é vidraça, parceiro. Você é vidraça. A cobrança é para que você venha botar a cara, meu irmão. Venha explicar o que está acontecendo. Vem motivar a gente, vem tranquilizar a gente. O Vasco não pode cair não, amigo. Porque aí a gente perde uma receita importantíssima da TV. Então, meu irmão, se pode eleição online, pode reunião de gestão também. Pode reunião online para falar da gestão, para falar do plano aí de 100 dias. Resolver logo essa parada, irmão. Botar para rodar. Entendeu? E é isso, é o que eu falei aqui
aqui não é canal de candidato, não. Aqui é canal do Vasco, de vascaíno para vascaíno. Aqui é canal para cobrar, meu irmão. Nós somos apaixonados pelo Vasco, a gente quer um Vasco grande de novo, um Vasco vencedor. Então, tiver errado, vamos cobrar. Tiver certo, a gente também vai elogiar aqui. É isso, queria que vocês comentassem aqui sobre os assuntos que eu trouxe nesse vídeo. Curtissem o vídeo, compartilhem com seus amigos. Não é inscrito ainda na Amo Vasco TV? Se inscreve aí, parceiro. Aciona o sininho para receber notificação de novos vídeos. E amanhã eu tô de volta. Valeu. Saudações vascaínas.